qualquer legado, o primeiro e o último são escolhas muito importantes. Por que se escolheu fechar desse jeito? Ou por que se escolheu começar desse jeito? O livro de Jó se destaca como um dos livros mais importantes da Bíblia e deve chamar sua atenção e a minha por ele ter sido o primeiro livro a ser escrito. 1500 anos antes de Cristo, Moisés pegou sua caneta e, inspirado, escreveu esse livro que a gente vai estudar nesse momento. Estamos de volta com o Fé para hoje, mas antes eu tenho um momento especial de presente para você. É esse aqui que você está vendo, o Guia de Estudos Jesus Restaurador da Vida. E nele você vai encontrar informações importantes daquele que pode restaurar todas as coisas, a minha e a sua vida. Esse material totalmente gratuito, oferta dos Anjos da Esperança para você, chega até você e você pode escolher de que forma. Uma delas é você acessando o site biblia.com.br. Lá você vai ter um caminho fácil, preencher o cadastro, deixar ali as informações necessárias e o material chega até a sua casa. Se você quiser, você pode ligar para esse número de telefone que está aparecendo na sua tela. O mesmo caminho você faz, liga e o material chega até você ou acessa o QR Code que está aparecendo aqui no cantinho. Você escolhe. A nossa escolha é mandar esse material para você totalmente gratuito. Faça isso o mais rápido que você puder. Jesus, o restaurador da vida, indo até você. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Um homem com um nome, numa terra. Essas informações não são assim informações soltas, muito pelo contrário, elas são extremamente importantes. Uma terra de Uz, um lugar que não é simplesmente um lugar numa história. Há um lugar que dá destaque para um homem justo, reto, temente a Deus e se desvia do mal, num lugar onde absolutamente ninguém quer ser assim. Havia um homem na terra de Uz. Não temos informações conclusivas sobre a árvore genealógica de Jó. Alguns defendem que Jó era filho de Sacar, portanto neto de Jacó. Mas não podemos afirmar isso de forma categórica. Esse homem chamado Jó vivia na terra de Uz e essa informação não é apenas um adendo geográfico ao texto. Há lições preciosas aqui. Havia um homem na terra de Uz. Onde é Uz? Algumas teorias já se destacaram e chegaram até nós tentando resolver esse problema, onde se passa a história de Jó. A mais aceita é de que Uz é o território de Edom. A realidade é que Uz não é um lugar onde Israel está, onde o povo de Deus está. Isso faz de Jó uma pessoa mais importante ainda, porque ele se destaca no meio de idólatras, de pagãos. Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Não o mal que está distante, o mal que está perto, que está vindo ao seu encontro e ali, com o mal ao seu redor, ele olha para o céu e fica nele. Uma terceira posição para a localização da terra se liga às tradições preservadas pelos árabes que colocavam Uz nas vizinhanças de Damasco. Em realidade, numa área de 65 quilômetros a sudoeste de Damasco, onde ainda se mantém o nome Deir Eyyub, perpetuando o nome Jó. A quarta explicação defende que, caso se assuma a posição de que Moisés seja de fato o autor do livro, e cremos nisso, a posição geográfica dele talvez tenha sido em relação ao Egito ou a Midian e não a Palestina. Seja qual for a versão mais próxima da realidade geográfica de Uz, uma coisa é certa: a cidade ficava fora do território do povo de Deus. Esse fato nos leva a uma série de reflexões.
localização da história de Jó por si somente já revela uma realidade a respeito de Deus. Sua ética é universal, como universal é a salvação. Ele diz que a terra toda e todos que nela habitam são dele. É desejo deste Deus não criar um exclusivismo do seu povo, como muitas vezes na história se viu, mas que seu povo seja um canal de bênçãos para todos os habitantes da terra. Percebemos em Jó, na terra de Uz, não um homem à margem, mas um Deus que se preocupa em se apresentar a corações onde quer que eles estejam. Como Jó conhecia Deus sem estar no contexto de Abraão, não sabemos, mas podemos com certeza afirmar que Deus conhece Jó, que vai até ele, se apresenta a ele e o traz para junto de si. Jó é uma influência poderosa no seu contexto, portanto, o plano não se resume apenas a ele em Uz, mas a partir dele em Uz, como é a vontade de Deus de abençoar toda a terra. Jó era um homem, sim, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, morando em Uz, mas ele era um homem. E essa afirmação conecta Jó, você e eu e todos nós que nos colocamos como leitores do livro e sujeitos a essa mensagem no mesmo desafio. O que Jó fez, ele não fez como um anjo, não fez como Deus, não fez como um super-herói, um ser sobrenatural. Jó era um homem e os desafios que Jó enfrentou são desafios para a humanidade. A Bíblia coloca o livro de Jó como um palco onde todos nós desfilamos e em algum momento você e eu vamos nos encontrar ali. Somos Jó, diante do desafio de Jó e Deus está esperando uma resposta como Ele esperou de Jó. Quantas lições podemos tirar desses fatos levantados até agora? Vamos listá-los. Morar em uma cidade, bairro ou rua onde ninguém serve a Deus não pode servir de desculpa para que levemos uma vida fraca nos princípios divinos. Não devemos fraquejar na fé, ainda que estejamos sozinhos na prática da fidelidade. Mesmo que seja só você de cristão em sua casa, faculdade ou trabalho, lembre-se de Jó. Unido a Deus como ele estava, você pode conseguir. Se Jó conseguiu ser fiel, mesmo sendo apenas um homem, nós também podemos. As nossas propensões para o mal não precisam nos vencer. Mesmo tendo uma natureza humana pecadora, podemos viver sem estar sob o governo do pecado. Jó viveu em um ambiente hostil ao Evangelho. No livro você vai ver a presença de amigos, de uma esposa, de uma sociedade e de um Deus que fala o que quer, o que espera e como ele vai agir. Isso revela uma ética universal de Deus. Jó não é um livro que se passa num território onde Deus legisla, por assim dizer, como esperamos que fosse popularmente. Mas Jó se dá no lugar do mundo. Isso quer dizer para você e para mim que a lei de Deus, a ética de Deus está aí para todos no mundo. Sim, uma ética universal. Havia um homem íntegro. A palavra íntegro é a tradução do hebraico tam. Algumas versões da Bíblia traduzem esse termo como perfeito. Porém, essa palavra não implica necessariamente absoluta ausência de pecado. Significa antes plenitude, integridade e sinceridade, mas no sentido relativo. O homem perfeito aos olhos de Deus é aquele que alcançou um grau de desenvolvimento que o céu espera dele num determinado momento. Maduro. Vou ilustrar para ficar mais claro. O texto que dá as características de Jó é um texto desafiador e coloca a gente contra a parede. Porque as 4 características descritas para Jó são características incomuns e que seres humanos não produzem. A soma delas, Jó é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. 2 coisas a gente tem que aprender a olhar para esse texto. A primeira é de que é impossível ser assim. Íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Note, é impossível ser assim com o próprio poder.
Jó só é o que é e definido do céu à terra desta forma, não por causa das coisas que Jó fez, mas por causa das coisas que Deus foi capaz de fazer nele. Então o céu se define ao olhar para Jó. Jó é justificado. Não há um justo nenhum sequer. Aqueles que são vistos assim foram justificados. A segunda coisa é a concepção bíblica de perfeição. Vou te explicar com um exemplo que eu vivi. A minha filha, quando nasceu, eu perguntei, assim que eu a vi, como que ela era. E aquele profissional de saúde mais desejado para estar naquele momento disse, é perfeita. Perfeita é um ser sem cabelo, sem dentes, que não falava, que não tinha condição de fazer absolutamente nada sozinha. Perfeita. Ela é perfeita naquilo que se espera dela, no padrão de perfeição de alguém que tem um dia. Assim é Jó. Ele é perfeito dentro daquilo que se espera de perfeição, aperfeiçoado naquilo que Deus faz no ambiente da sua atuação. O apóstolo Paulo enfrentou um problema com cristãos que não eram perfeitos, ou seja, não eram plenamente desenvolvidos para a sua fase de vida espiritual. Repreendendo esse grupo, ele escreveu: de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus capítulo 5, versos 12 a 14. A parte incrível, maravilhosa mesmo desse trecho que inaugura o livro é essa definição de Jó. Porque, convenhamos, é óbvio que Jó não é assim. Nós somos caídos, maus, com propensão ao pecado e falhamos demais. Não dá para pensar que Jó, vivendo onde viveu, com os desafios da vida adulta, íntegro, reto e não tem falhas. Ele tem falhas. Mas o céu, quando olhou para a terra e enxergou Jó, o enxergou na justiça de Cristo e a definição de Cristo estava sobre ele. Essa integridade, justiça, retidão e repugnância ao mal são características de Jesus. Para a gente é estranho, mas para o céu é óbvio. Jó foi feito à imagem e semelhança de Deus e vivia assim, não pelo que Jó era capaz de fazer, mas pelo que Deus foi capaz de fazer em Jó. Infelizmente, como pastor, eu tenho encontrado membros de igreja que são muito exigentes com os novos na fé. Isso é um tremendo erro. É igualmente triste encontrar pessoas que estacionaram na vida cristã. Não se aprofundam no conhecimento bíblico, não conhecem as doutrinas bíblicas fundamentais, não conseguem dar razão da sua fé. São cristãos imaturos, não perfeitos, porque estão aquém do desenvolvimento espiritual esperado. Essas pessoas precisam consultar o médico Jesus Cristo para um tratamento espiritual e isso com urgência. Jó era íntegro porque ele não fazia concessões aos erros morais. Seus negócios eram feitos com integridade, ele cumpria sua palavra, tratava os outros com justiça. Deus espera que você seja íntegro de acordo com a sua faixa etária cristã. Uma historinha que atravessou o tempo e chegou no meu ouvido é de que um homem dirigia numa via pública comum, atravessou o sinal vermelho, quando obviamente não deveria fazer isso, e assim que ele fez, ele já percebeu uma força policial ali mandando ele encostar. Baixou o vidro e o policial foi direto. O senhor não viu o sinal vermelho? Ele disse, eu vi, sim, seu guarda. Então por que você passou? Ele respondeu, o sinal vermelho eu vi, eu passei porque eu não vi você. Há uma diferença entre retidão e medo da consequência. Um homem reto, ele o é fazendo certo porque é certo fazer. Porque o seu coração tem consciência, se inclina e ama o que é correto. É diferente amar o que é correto de ter medo de um dano que nos advém. Há muitas formas falsas de retidão aqui no nosso mundo, como havia na terra de Uz. Alguém se levanta reto, na retidão bíblica de fato, por amar aquilo que é correto e amar aquele que gera
o que é correto, que define o que é correto, o Deus do coração de Jó. Vivemos em um país no qual dar um jeitinho virou marca registrada. As pessoas furam fila, subornam guarda de trânsito para não receber multa, pagam meia entrada com carteirinha de estudante de outra pessoa, não devolve troco que recebeu a mais, mas querem cobrar honestidade, principalmente de políticos. Quem rouba milhões ou quem rouba poucos reais são desonestos do mesmo jeito. Deus elogiou Jó por sua retidão em tudo que fazia. Jó não pegava atalhos morais, não arrumava desculpas para o pecado, não desviava seu caminho do rumo certo. Essa não era uma atitude comum na sociedade em que ele vivia, especialmente na classe social a que ele pertencia. Os versos seguintes sobre a vida de Jó o descrevem como um homem rico. Rico mesmo, um dos mais ricos do Oriente, o mais rico do Oriente. Vamos parar para pensar um pouco? Se ele, naquele momento, 1,5 milênio antes de Cristo, é o homem mais rico do Oriente, é óbvio que ele é um dos homens mais ricos do mundo. Então ele enfrentava desafios que os outros homens não enfrentam. Ele é um homem íntegro com o dinheiro. Isso significa também que ele é íntegro e reto, lidando com pessoas que têm menos do que ele. Jó, ao olhar para o outro, desenvolve essas características, sendo diferente do outro e fazendo do outro, tratando o outro como um filho de Deus, assim como ele o era. Havia um homem temente a Deus. Temer a Deus é uma expressão bíblica comum que denota lealdade, devoção a Deus. Com essa expressão, se deseja mostrar um contraste entre Jó, que era leal a Deus, e os que adoravam outras divindades. A fé que habitava no coração de Jó era demonstrada em ações. Enquanto a maioria das pessoas ao seu redor não prestava devida reverência ao Deus do céu, ele não parava de devotar todo o seu amor a ele. Jó é um homem temente a Deus. Essa expressão temor, que aparece tantas vezes na Bíblia, quando está na nossa conversa comum, temor, ela não soa assim tão bem, ela soa esquisita, porque a gente fala de um Deus de amor e fala de um Deus que deve ser temido. Como que a gente pode ter medo, temor de alguém amável? Então é necessário olhar para a Bíblia e perceber o que ela define e como ela define esse temor. Olhando para a vida de Jó e os textos bíblicos que falam sobre temor, a gente entende que temor é uma consciência que perpassa todas as áreas do ser, da diferença de tamanho que existe entre nós e Deus. Saber que Deus é diferente, é grande, é poderoso, é soberano. Jó tinha essa consciência de que ele, mesmo ser amado, ele é amado por Deus que está no seu trono. A falta do temor de Deus ou a falta da consciência de que existe essa diferença é uma característica primeira, um sintoma de um coração em pecado. Quando Lúcifer pecou, o que aconteceu no seu coração é olhar para o trono, olhar para aquele que ocupava o trono e não ver uma diferença entre eles. Os seres humanos em pecado, caídos, olham para Deus e o veem como igual ou inferior, ou simplesmente por um ser controlado pela nossa vontade, por um controle remoto. Ele não se destaca, ele não é divino, ele não é o Todo-Poderoso. Jó temia Deus e o temor o fazia obedecê-lo, sabendo que no centro do universo está alguém sentado num trono. Gosto de comparar a religião de algumas pessoas com o supermercado. Você vai ao supermercado e não sai colocando tudo o que você vê nas prateleiras dentro do carrinho. Primeiro você analisa se o produto lhe atrai, se você gostou dele. Coisas que não gostamos, simplesmente nós ignoramos. Muitas pessoas acham que estão no supermercado da fé. Passam pelas prateleiras e pegam apenas aquilo que as atrai, aquilo que elas gostam. As exigências do reino de Deus, as renúncias que precisam ser feitas ficam nas prateleiras ignoradas como um produto que não se agradou. Em um mundo assim, precisamos ser como Jó. Mesmo andando na contramão do mundo, temos que nos manter firmes até que Jesus volte para dar fim aos caminhos tortuosos do pecado.
Jó é um Adão que foi fiel e frutífero, e as bênçãos de Deus estão ao seu redor. Jó é irrepreensível e teme ao Senhor, e essa sabedoria exaltou Jó para governar como Salomão sobre um grande reino. Ele é o maior de todos os filhos do Oriente, e não apenas Jó é um filho fiel e sábio, mas os filhos de Jó estão crescendo nesta bênção, festejando e regozijando-se na sabedoria de seu pai fiel. Essa diligência de Jó, amor e o seu cuidado, eles são completos. O livro de Jó começa com a bênção de provérbios, pais e filhos vivendo fielmente e na abundância de glória e da sabedoria, que isso é proporcionado por Deus na vida de todos eles. No entanto, mesmo Provérbios reconhece conscientemente que é apenas o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Provérbios é sabedoria para jovens, para filhos em crescimento, mas não é o fim da sabedoria. Nem é tudo o que há para ser dito sobre sabedoria. Provérbios 1 começa com um preâmbulo com a intenção de começar o treinamento em tratar sábio em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples, conhecimento e prudência aos jovens. Salomão diz que Provérbios é a escola primária da sabedoria, é sabedoria preparatória. A esperança de Salomão é que, tendo treinado nesta sabedoria proverbial, o filho sábio que entende possa estar preparado para entender um provérbio e um ditado, as palavras dos sábios e seus enigmas. Provérbios 1:6. Provérbios é um treinamento para lidar com os ditados difíceis, enigmas e as palavras dos sábios. Provérbios é o fundamento da sabedoria do Espírito, preparando filhos e sábios para crescer em aprendizado, para crescer em glória. O livro de Provérbios, ele é testemunhado na vida deste homem, chamado Jó. A história de Jó é uma história de sucesso. O segredo do sucesso está no seu ponto inicial. Jó é um homem que se desviava do mal. Desviar-se do mal é uma intenção, uma ação deliberada, uma vontade. Atente para isso. Algumas pessoas não têm o pecado como lapso, como um escorregão. O pecado é uma forma de governar, de estruturar, ele modela a vida. O pecado para muita gente é uma lógica. O pecado é, em essência, como ele foi apresentado, o desgoverno de Deus. Quando uma história de sucesso é construída, como a de Jó, ele começa com a mudança de vontade, um querer diferente. Assim ele se desviava do mal, ele intencionalmente queria organizar a sua vida conforme Deus o colocava. O temor a Deus o leva a obedecer, e obedecer coloca na vida dele uma lógica de organização que o leva também a desviar-se do mal. Ele não quer saber do mal, ele é organizado para viver em santidade. Se o seu problema é com a impureza sexual na internet, não se exponha ao risco de navegar no perigoso mar dessa tentação. Se o problema for o risco de avançar o sinal do namoro, fuja do fogo da paixão e procure estar sempre na companhia de outras pessoas. Um exemplo bíblico dessa predisposição de fugir do mal, além de Jó, a gente encontra em José. Mesmo tendo uma mulher bonita e disponível, ele prefere correr sem roupa a pecar contra Deus. Na terra de Uz ou no mundo atual, não importa, homens como Jó são necessários. Eles não andam na beira do abismo, mas evitam correr desnecessariamente qualquer risco de pecar. Eu tenho certeza de que, de todas as coisas que nos particularizam nessa vida, a dor é uma das mais significativas. A dor não apenas une a humanidade no sentido de que é impossível viver nesse mundo sem sofrer, sem passar pela dor. A dor está presente nas despedidas e, infelizmente, em algumas chegadas. A dor mora nos processos de transformação, nas perdas, ela está nos ganhos também, nas frustrações e nas vitórias. Ao mesmo tempo, como eu disse, ela não pode ser exprimida com exatidão. Ninguém é capaz de compreender exatamente a dor que não está sentindo. Somos e devemos ser empáticos, mas faz parte da sabedoria ter consciência de que não somos capazes de saber a profundidade, a abrangência, a singularidade da dor do outro.
É por isso que os amigos que mais poderosamente podem agir para amenizar a dor do nosso coração são aqueles que, mesmo não sabendo exatamente como é a dor, eles sabem como é o nosso coração. Conhecer com precisão a dor humana e ao mesmo tempo conhecer o seu coração, corpo e mente, o lugar onde o sofrimento encontrou morada, é uma característica que somente Deus pode ter. É por isso que Ele é o caminho para onde devemos fugir na dor. Ele conhece a dor, as suas causas e a sua casa. Ele sabe exatamente como é e sabe exatamente o que fazer. Existe uma diferença enorme na maneira como eu me defino e a maneira como as pessoas me definem. Preste atenção, é possível que a maneira como você se define seja exatamente nas mesmas palavras e nos mesmos conceitos que alguém defina você. Você pode se elogiar usando as mesmas palavras que alguém que elogia você também. A diferença é que quando é outro, existe legitimidade. Foi alguém que disse. Quando nós falamos coisas sobre nós mesmos, nós já estamos gerando descrédito porque a gente se inclina a falar bem de nós mesmos. É impressionante pensar que íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal, não é Jó que está dizendo, olhando para o céu numa arrogância humana, dizendo, Senhor, olha para mim, eu sou assim, eu mereço o teu favor. É Deus que olha para Jó e diz de Jó o que ele acha. Deus o define, Deus o apresenta, Deus carimba seu sucesso colocando em Jó as suas próprias definições. Olhando para o céu, o primeiro pedido que eu e você temos que fazer é, Senhor, produz em mim aquilo que o Senhor acha. Assim é a essência do bem-aventurado, é a essência do justo, é a essência daquele que foi convidado a sentar-se no trono do lado de Deus. Seres criados não se definem, eles foram definidos pelo propósito da sua criação. A gente não se apresenta diante de Deus e falou, Senhor, o Senhor pode por favor me dizer que eu sou sua imagem, conforme a sua semelhança? Não. Antes mesmo do primeiro respiro, da primeira vez que o pulmão se encheu de ar, façamos o homem. Há uma definição que vem antes mesmo do projeto. Jó não foi convidado a ser como ele é, ele foi criado para ser assim. A mensagem do pequeno primeiro verso do livro de Jó é poderosa. Assim como havia um homem capaz de tão elevado padrão espiritual em Uz, pode haver também um homem dentro de sua casa, em seu bairro, em seu trabalho, em sua escola. Deus está chamando você para isso. Fico pensando como Deus me apresentaria diante do universo. E você? Como Deus apresentaria sua vida diante dos anjos? Se Deus tivesse uma conversa com o inimigo das almas a seu respeito, ele poderia falar sobre você o que falou sobre Jó? Esse é um tema sobre o qual precisamos orar mais, pedindo a ajuda de Deus para sermos verdadeiros cristãos em qualquer lugar por onde andarmos.